Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre os exercícios físicos, o quanto que é importante o idoso se exercitar, ainda que nós estejamos nesse período de isolamento, tá bom? Hoje nós teremos um convidado especial, que é o professor Cleiton. Daqui a pouquinho eu já vou convidar o professor Cleiton para estar com a gente. Mas antes disso, quero dizer para você que nós temos uma semana aí completa. A próxima semana também será uma semana completa de convidados, todos os dias às 20 horas. Nós teremos vários convidados aqui para a gente conversar sobre saúde da pessoa idosa. Então, se você é idoso, você é profissional de saúde, continue me acompanhando, tá bom? Porque vem muita coisa boa por aí. E aí, só lembrando para vocês, na segunda-feira nós teremos o professor Daniel, que vai conversar com a gente sobre dança, a importância da dança para o envelhecimento saudável. Na terça, nós vamos conversar com a enfermeira Mariana sobre as instituições de longa permanência. Na quarta, vamos conversar com a Maria Inês, que é a coordenadora de grupos de idosos. Nós vamos conversar sobre o cotidiano do cuidador. Na quinta, nós vamos conversar com a Kátia, psicóloga, novamente. Ela vai ensinar técnicas para lidar com a ansiedade. E na sexta-feira nós vamos conversar com a Isis, que é a nossa terapeuta, vou até colocar aqui no calendário, gente, que é a nossa terapeuta holística, tá? Ela vai conversar com a gente sobre exercícios de respiração para controle das emoções. Então é muito importante que você continue nos acompanhando aí, tá certo? Quero dar uma boa noite para quem está entrando, Liliana Lima, Maria Teodora, Maria Inês. Gente, gratidão pela presença de vocês. Cliquem aí na setinha. Vamos convidar o pessoal. Eu já vou iniciar agora, convidar o professor Cleiton para estar aqui com a gente nessa live, tá bom? Cleiton, eu já vou te chamar aqui agora. Deixa eu ver aqui. O áudio está legal aí para vocês hoje, gente? Ontem eu conectei um cabozinho, depois que eu fui perceber, e aí o áudio acabou ficando ruim. Olá, Olá, boa noite, Juliana, tudo bem? tudo bom, meu querido? Boa noite. Um grande prazer ter você por aqui. Fiquei muito feliz por você ter aceitado esse convite para estar conosco nesse momento tão especial, né, Cleito? Que estamos tentando aí movimentar os nossos idosos, né? Fazer Sim. informação sobre saúde. Eu fiquei muito feliz, realmente, com o fato de você ter aceitado esse convite. E eu que fiquei muito feliz pelo convite. A nossa live demorou um pouquinho, mas saiu, né? Saiu, pois é. Estava todo mundo na correria, né? Você estava no lançamento, Sim. eu também, enfim. Ainda mais com a questão do coronavírus, né? Verdade, Cleito, nem fala. Eu queria pedir, Cleito, para você se apresentar aí para o pessoal, falar um pouco sobre a sua experiência, né? Suas formações. Claro. Deixa eu só. Também estou posicionando aqui porque acabou. Prontinho, vamos lá. Então, igual a Juliana falou, eu sou o professor Cleiton Marinho. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Brasília. Eu moro aqui em Brasília, Distrito Federal. Desde o meu segundo semestre, eu já estive em grupos de pesquisa voltados para o envelhecimento humano. Eu participei de 2 grupos de pesquisa e um deles, a gente fazia pesquisa com idosas com obesidade sarcopênica. Então, essas idosas na musculação, essas idosas entravam na musculação, no projeto, com a postura ruim, andando, arrastando o pé, sem força, com funcionalidade muito ruim. Elas não conseguiam fazer atividades básicas, muitas vezes. E depois de um determinado tempo, parecia que eram outras pessoas. Então, naquele momento, foi um momento que eu comecei a me apaixonar muito por essa área, né? De trabalhar com pessoas que têm mais de 60 anos. Porque são pessoas que precisam muito do exercício. O exercício modifica de uma forma inexplicável a vida dessas pessoas. Então, nesse momento, eu tive aquele insight. Falei, é isso que eu quero. E aí, eu sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Grupos Especiais e já tenho trabalhado bastante tempo nessa área com inúmeros idosos. Tenho, às vezes, parceria com alguns fisioterapeutas quando há necessidade do idoso fazer a fisioterapia. É algo fundamental no caso de alguns idosos. E já tenho desenvolvo esse trabalho aqui nas redes sociais há cerca de 8 a 10 meses.
Tem um programa de exercício online para idosos, que eu atendo idosos de algumas partes do Brasil. E é isso. Esse é o professor Cleiton. Perfeito, professor Cleiton. Eu digo, Cleiton, a educação física é uma das áreas mais difíceis do idoso, né? Porque o idoso ele é o que mais beneficia dos exercícios físicos, embora seja o grupo que menos faça exercícios, né? Mas são os que mais beneficiam. Então é uma coisa muito palpável. Quando vocês começam a trabalhar com o idoso, né? É uma coisa muito palpável você ver essas mudanças de vida que acontecem com o idoso após o início dos exercícios físicos, né? Então, realmente, eu acho que deve ser algo muito gratificante trabalhar com o idoso dentro aí do seu campo de trabalho. Sim, sim, com certeza. Igual, a primeira coisa a ser feita com o idoso é fazer uma avaliação, né? Para entender a situação que ele se encontra. Para conhecer todo o histórico dele, com base nisso, em toda a vida dele, a prática de exercício, se já teve, se não, alimentação, sono. Tem alguns pilares para a gente ver. E depois dessa avaliação, quando a gente faz uma reavaliação, e aí tu consegue enxergar os benefícios da atividade em coisas simples. Um exemplo, tem alunos que não conseguiam caminhar do quarto até a cozinha porque tinham desequilíbrio, tinham medo de cair, não tinham confiança para fazer atividades básicas. E tem outros casos também, tinha alunos que não conseguem controlar alguma doença, né? Que é muito comum, diabetes, alguma hipertensão. E tem alunos que às vezes estavam depressivos, têm muita ansiedade. Então tem alunos de todas as maneiras, né? Tem idosos de todas as maneiras. Que a gente sempre vai olhar o benefício que o exercício vai trazer para aquela pessoa, porque todos os idosos são diferentes. Perfeito. Tem os níveis de funcionalidade também, né? Que é tendência. E aí vocês têm que fazer toda aquela avaliação para fazer adaptação personalizada dos níveis, né? Quais são melhores para cada pessoa, trabalho específico, né? Exatamente. Só contar uma história, só para tu ver como são as coisas. Tem uma aluna que eu atendo que ela cuida dos pais, da mãe e do pai. E a mãe dela, depois de ter uma queda, ela estava muito debilitada, era uma pessoa muito animada. Depois da queda, ela ficou muito introvertida. O dia inteiro sentada, deitada, em frente à televisão, não fazia mais atividades básicas de casa, não lavava. Ela sempre lavou a casa, fazia comida. E ela foi ficando bem mais fragilizada. E essa aluna, ela falou, Cleiton, é quase igual eu já vi nos seus comentários. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. E eu fui estimulando ela a fazer alguns exercícios muito simples com a mãe. E hoje eu recebi mensagem dela falando, nossa, Cleiton, tu acredita que eu consegui fazer minha mãe ir para o quintal e fazer um movimento de andar elevando, tirando os pés do chão, do lado da parede? E porque eu estava do lado dela, ela teve confiança e conseguiu fazer. Ou seja, a mãe dela fez um exercício e já é muito melhor do que ela ficar parada. Então, a questão que tu falou... Né, Cleiton? Que seja uma conquista pequena, se torna algo muito grande quando nós estamos falando de idosos, né? Porque a gente sabe Exatamente. que a funcionalidade, a questão do idoso caminhar, eles não conseguem sair da sala para ir na geladeira pegar um copo d'água. Isso diminui muito o ritmo do idoso, né? À medida que ele começa a fazer exercício físico, que ele consegue sair, tipo, de repente, de um sofá e andar até a cozinha, para ele já é uma coisa muito significativa. Né? Traz o melhor, eu tenho qualidade para voltar a fazer meus estudos, né? Resgatar a confiança. Falou? Não, com certeza. Eu fiz uma pesquisa com alguns alunos, né? Não pesquisa, estudo, artigo, não, mas pesquisa simples. Uma pesquisa com o Google Docs. E perguntei para os alunos, para os seguidores, na verdade, qual o seu maior medo. Grande parte dos idosos, o maior medo deles é perder a independência, é ficar dependente de alguém. Então, o que tu tá falando, Juliana, de um passo simples, um passo pequeno, qualquer que seja ele, a gente sabe que é muito importante para a saúde do idoso. Muitas vezes eu vejo alguns idosos que são bem fisicamente, e olhar, não, mas isso é muito simples. Não, talvez seja muito simples para uma pessoa que seja bem condicionada. Às vezes, para o idoso que está fragilizado, qualquer 0,1
a mais vai fazer diferença nele. Pode fazer diferença no sono, pode deixar ele mais alegre pela liberação de hormônios. Ou seja, de pouquinho em pouquinho, ele vai evoluindo e já é muito significativo para a vida dele, né? Verdade. Eu quero dar uma boa noite para a galera que está chegando aí, pedir para o pessoal ir clicando na setinha, né? Convidar os idosos aí para a nossa live. Porque nesse momento de pandemia, é um momento que o exercício físico se torna ainda mais importante. Por que a gente está pela minha experiência com os idosos, né? Com essa questão do isolamento, os idosos estão ficando dentro de casa, sedentários, baixa ansiedade e começa a ficar mal também. Então, tem três coisas que são péssimas para todos, que é a ansiedade, né? Essa é ficar mal e a ficar sedentário. E aí já saíram várias pesquisas, várias publicações agora falando que o indivíduo, você ser idoso, já é um fator de risco para você ter complicações. Se você ainda é obeso, a situação complica muito mais. Então, assim, tem exercício que você vai falar do exercício físico, né? Mas eu foco aqui, claro, porque a gente tem obesidade, a gente tem que aliar a questão da alimentação, né? Porque exercício físico é fundamental. E aí, os outros benefícios você vai falar. Mas, assim, eu estou muito preocupada. E hoje fiquei muito preocupada com o seu convite, porque eu quero incentivar os idosos. Eu entendo que eles precisam continuar exercitando, que eles né? Então, eu quero pedir a você agora para falar um pouco para a gente da dos benefícios, né, do exercício físico, além dessa questão do Covid, agora, quais são quais são os outros benefícios que a gente tem com o exercício físico? Sim. É muito importante falar nesse período de pandemia que a gente tem vivido que o exercício ele ajuda na imunidade. E isso é fundamental nesse período. Mas tem algumas recomendações básicas também para os idosos, igual que eu já tinha dito. Teve alguns idosos no meu Instagram falando: Cleiton, mas eu estou saindo de casa, porque eu acho que isso aí não faz mal, não. Porque alguém falou que é só uma gripe, talvez seja algo simples. Por mais que a pessoa seja saudável, se ela tiver contato com o vírus, tem muito mais chance de pegar o vírus, né? Então, eu ouvi uma frase um dia de um professor que ela faz todo sentido. Que o professor falou o seguinte: até para ficar doente, você precisa ser saudável. Aí você olha assim, às vezes, uai, não faz sentido, mas faz todo sentido. Porque se tu pega um idoso fragilizado, já tem hipertensão, tem diabetes, e ele, Deus o livre guarde, mas pegue o coronavírus, a chance dele vir a óbito, dele falecer, é muito grande. Agora, se é um idoso que é saudável, que se movimentava muito, que se alimentava muito bem, que talvez tenha uma doença ou outra, mas tudo controlado, ele tem um bom nível de força muscular, tem uma boa condição cardiorrespiratória, a pessoa vai, com certeza, ela tem mais chance de sobreviver a isso, né? É isso mesmo. Então, eu quero só o pessoal aí, gente, um pouquinho de paciência, porque a nossa conexão está legal, mas eu não sei o que está acontecendo. Algumas pessoas falaram que tem um barulhinho de interferência. Mas o conteúdo da live é maravilhoso. Vamos focar na questão do conteúdo. Eu estou sem fone. Você tem fone, Feito? Eu estou sem fone. Então, não sei se o meu áudio também aqui com vocês hoje. Vamos tentar levar um pouco mais esses trabalhos dos idosos fazerem. Então, vamos ter um pouquinho de função e prosseguir. Até falaram aqui, usem o fone, o som está ruim. Eu também estou sem fone aqui. Não, mas não. Tu também não tem, né, Juliana? O adaptador. Nossa, porque eu uso iPhone, perdi o meu fone. E nesse período de tratamento, eu uso qualquer coisa. Eu tenho um adaptador aqui, mas aí só se eu colocar o fone, eu acho que vai continuar a interferência. Acho que não adianta muito. Vamos continuar. Depois eu acho Vamos continuar. Que é melhor, a gente coloca lá no YouTube e tá certo. Tá ótimo. Vamos lá, então. Tu tinha perguntado dos benefícios, né? Quais benefícios que o exercício praticado de forma regular, eles vão oferecer para o idoso. Então, lembrando que quando a pessoa
a partir dos seus 40, 50 anos, já começa em declínio, né? Declínio de todas as capacidades físicas. Então, quando a pessoa chega a 60 anos, você já tem ali diversas capacidades físicas que já estão aqui dentro daquela curva abaixo. Então, o idoso ele perde massa muscular, ele perde força, densidade mineral óssea, ele perde inúmeras coisas, tem inúmeras alterações na vida do idoso. Então, o exercício ele vai ajudar a reduzir tudo isso, todo esse declínio. Então, o exercício ele vai ajudar a melhorar a força do idoso, ele vai ajudar o idoso a manter a capacidade funcional. O que é capacidade funcional? É você conseguir ter força para fazer suas atividades básicas, para tu conseguir sentar numa cadeira e conseguir se levantar sem a ajuda das mãos, para tu conseguir sentar num vaso que é mais baixo, que eu já vi idoso falando que não conseguia levantar do vaso porque não tinha força. É para você manter sua independência. Você conseguir fazer as atividades que você faz hoje, você conseguir fazer elas sozinho por mais anos e anos. Outro detalhe também, o exercício ele contribui de maneira significativa, ele ajuda a controlar doenças pré-existentes. Para você que tem fibromialgia, diabetes, hipertensão arterial, que é conhecida como pressão alta, talvez algum idoso que tem obesidade, ele vai ajudar na questão de emagrecimento, mas óbvio que não vai ajudar sozinho, porque é tudo multifatorial. O exercício ele vai ajudar? Vai, mas o exercício sozinho ele vai emagrecer o idoso? Pouquíssimo provável. Ele vai melhorar a qualidade de vida. Agora, emagrecer o idoso sozinho é muito difícil eu te falar isso, porque não acontece. Outro fator, o exercício ele melhora a qualidade de vida e a expectativa de vida. Ou seja, eu já ouvi um idoso me falando uma vez assim, porque ele presenciou alguém da família vivendo por muito tempo, mas não tendo qualidade de vida. Ele falou, professor, eu não quero viver por muito tempo se for para eu ficar acamado. Eu não quero. Eu falei, o senhor tem toda a razão. Por isso que precisa se movimentar o quanto antes, ter um estilo de vida saudável, fazer exercício, ir ao médico, ter controle de todas as variáveis da tua saúde, para que tu viva por mais tempo e com muita qualidade de vida. Porque isso é importante. E convém também falar que a expectativa de vida no Brasil tem aumentado cada vez mais, né? E a ideia é que isso aumente muito. Então, com a expectativa de vida aumentando, o governo já tem feito isso, é falho em algumas partes, mas tem feito já, usar o exercício como prevenção, para não precisar do idoso chegar no médico, cheio de doença, aí vai gastar com muito remédio, de repente o idoso muito frágil, cai, quebra, vai gastar com internalização, cirurgia, o que é muito comum também, porque a osteoporose, a doença silenciosa, né, ela comete inúmeros idosos. Eu mesmo tenho 2 alunos que já caíram e quebraram. Eu comecei a atender eles, depois eles caíram e quebraram a cabeça do fêmur, tiveram que fazer cirurgia. E é um processo muito lento, muito demorado, tem que passar pelo fisioterapeuta, depois vai para o treinamento, sem contar o psicológico, né, da pessoa voltar a andar, porque tem muito medo de quedas. E continuando também, o último ponto que o exercício ajuda a melhorar é a condição cardiorrespiratória, ou seja, ele melhora o condicionamento cardiorrespiratório. É muito comum a gente ver o idoso andando, depois de ele andar um pequeno percurso, ele olha, põe a mão na coxa, cruza os braços e a respiração. Tem também isso. Então, o exercício vai contribuir para essa melhora. Voltou. Perdão, Juliana, não te ouvi. Agora voltou. Tinha congelado a sua imagem, mas agora voltou. Ah, sim. Voltou ao normal? Voltou normal. Então, você percebe que ajuda num conjunto de coisas, né? Fertilidade, prevenção as doenças que mais matam os idosos, elas podem ser prevenidas por exercício físico. Doenças de coração, doenças de nariz. E a gente tem a questão da prevenção de quedas também, que faz, né, com o exercício físico. A gente tem a questão da convivência social que melhora, não de Covid, tá, gente? Tempo de Covid não pode sair,
Mas, em geral, a gente sempre incentiva não para exercitar, bem, que se torna mais fácil para o idoso, algum nível de dependência, mas sair, fazer exercício em grupo, Com certeza. social melhor, autoestima melhor, o sono melhor, isso só tem benefício, né? Sim, sim. Outro detalhe também que tu falou sobre relações sociais de uma maneira geral, eu fiz uma live hoje à tarde e eu falei justamente de alguns impactos que a pandemia tem causado e vai aumentar, está aumentando ansiedade e depressão. E eu peguei 2 artigos mostrando justamente isso. A relação do exercício físico com a diminuição de transtornos como ansiedade e depressão. Tinha um artigo de Portugal mostrando isso, que pessoas que eram ativas tinham muito menos chance de ter alguns desses transtornos, como ansiedade e depressão. Pessoas que eram inativas, nesse estudo especificamente, pegaram as pessoas inativas, 92% das pessoas que eram inativas tinham transtornos de ansiedade ou depressão. É verdade. Eu digo Então, que não sou idosa ainda, mas todos estamos caminhando para o envelhecimento. E uma das formas que eu há muito tempo que eu controlo a ansiedade é físicos. Então, nesse tempo de Covid, né, que nós estamos expostos a doenças, tal, essa questão do isolamento, eu controlo o exercício físico. Na hora que eu vejo que estou nervosa, faço aeróbicos aqui em casa, faço, né, meus exercícios também, faço yoga também. Esse exercício físico pilares que me ajudam muito a controlar a ansiedade. Para o idoso não é diferente. Na verdade, os benefícios são ainda maiores em termos de controle de questões emocionais. com certeza, com certeza. Os benefícios que o exercício traz para o idoso, pode dizer que são muito maiores para eles do que para a gente. Se para a gente, que já se exercita, já tem uma prática regular, talvez tenha alterado um pouquinho por conta dessa pandemia, né? Mas a gente tem esse hábito de se exercitar e a gente sabe que precisa. Imagina quando um idoso totalmente sedentário começa a fazer alguma coisa. A melhora que ele tem no início é absurda, é muito grande. Então, de fato, isso é muito benéfico para o idoso. Eu ouvi uma vez uma senhora falando no Instagram, falando, meu filho, eu tenho uma dificuldade para fazer exercício muito grande. Mas quando eu faço, nossa, eu me sinto tão bem. Mas para dar o primeiro passo é o mais difícil. E isso, às vezes, acontece com pessoas mais jovens também. É muito comum. Depois se torna isso gostoso, isso que eu falo com os idosos, né? E quando a gente faz exercício, a gente produz vários hormônios aí do bem-estar. Então se torna um vício benéfico, né? Só que a gente tem que assistir. Hoje eu não quero mais eu faço, eu não quero mais eu faço, eu não quero mais eu faço. Então você vai ter todas as melhorias funcionais, você vai ter aquela sensação de bem-estar que a gente produz com o exercício físico. Então, é questão de persistir mesmo. Com certeza. É algo interessante o que tu tinha falado anteriormente, antes do coronavírus poderia ser feito, a questão de relacionamento social, de relações sociais. Muitas vezes um idoso nunca fez nenhuma atividade, aí ele vai para o parque que tem em frente à casa dele. Aí ele encontra outras pessoas, às vezes com uma condição física pior que a deles. Aí ele olha e pensa, nossa, se eu que estou assim, eu tinha vergonha de sair, que eu já ouvi isso, eu tinha vergonha de sair para caminhar, porque o pessoal ia olhar para mim, ia falar alguma coisa, eu vi lá fulano, Beltrano fazendo, e fui lá, conversei com ele, conversei com outras pessoas, então eu perdi a vergonha que eu tinha, comecei a comecei a falar, me relacionar com outras pessoas, e isso vai virando um efeito dominó, porque ela vê outras pessoas fazendo, se sente bem, conhece outras pessoas, vai aumentando sua rede de contatos ali, que isso faz muito bem para o idoso, como a gente bem sabe, né? Então, às vezes, esses pequenos detalhes que o idoso, quando começa a se movimentar, já ajuda demais. É sim. Então, Perfeito. Vou pedir agora para a gente iniciar. Vamos iniciar a parte prática? Para dar tempo, vamos. Não dá tempo da parte prática, que é o que eu estou assim, super interessada. Você ensinar para a gente aí algum tipo de exercício? Eu acho que você vai ensinar 5, né? Gente, não sai daí que o Cleiton ele vai ensinar dica prática
de exercício que o idoso pode fazer em casa. Agora, preste atenção na postura, né? Direitinho nas informações que ele vai passar para não fazer de forma errada, né, Cleiton? Exatamente. Juliana, eu quero até aproveitar, eu não sei se tu tá com roupa adequada. A blusa eu vi que não é das mais adequadas. Dá para fazer de pode sair, não dá. Eu queria, adequado, né? vai ser algo muito, vai ser algo mais demonstrativo. Mas eu queria aproveitar também que tu tá aí e pedir para tu se afastar para fazer também, junto comigo. E às vezes eu vou chegar perto aqui do celular só para ver as mensagens, se está todo mundo ouvindo, se está todo mundo conseguindo visualizar. Tá. Porque se uma pessoa fazendo, elas já conseguem, os idosos já conseguem ver. Se tiver duas pessoas fazendo, ele vai olhar assim, calma aí, talvez eu me pareça mais com a Juliana. Talvez alguém olhe, eu me pareço mais com o Cleiton. Fez uma pegadinha, mas vamos tentar. É algo fácil, vai ser mais demonstrativo. Então tá Então bom. a gente vai começar com um movimento que é o movimento mais funcional de todos, que é o agachamento. Que é o simples fato de sentar e levantar. Alguns idosos fazem com maestria e com facilidade. Outros idosos já têm um pouco mais de dificuldade. Então eu vou pedir também para os idosos que conseguirem colocar o celular em um apoio e fazer o movimento junto comigo e com a Juliana, será ótimo também. Então, eu quero que vocês procurem a cadeira mais alta da casa de vocês. Cadeira mais alta. Talvez fique fácil para alguns, mas a gente vai começar pelo mais fácil. Então, ó, estou me afastando aqui. Todo mundo está conseguindo me ver? Pronto. Vou posicionar aqui a câmera melhor. Sai homem, não. Ó, a cadeira que tem aqui, eu acho que eu tenho que mudar um pouquinho aqui também. Pronto. Dá para ver lá? Dá. A cadeira que eu tenho aqui é regulável, então eu vou colocar ela na altura mais alta possível. Ó, ela está no mais alto aqui. O que eu quero que vocês façam agora? Vou chegar perto para falar e depois volto. O que eu quero que vocês façam agora? Todo mundo sabe o movimento de sentar e levantar, porque todo mundo faz isso. Alguns fazem com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Então, o que é importante? Vocês vão sentar na cadeira, vão colocar os pés na largura do quadril, eles vão ficar na largura do quadril, eu vou fazer ali para mostrar para vocês. Depois disso, vocês vão olhar para os joelhos de vocês, os joelhos têm que ficar reto com os pés, o joelho não pode ir para dentro durante o movimento, e a coluna vai ficar o mais reto possível também. Então, o tronco vai ficar o mais reto possível. Então, vamos lá agora. Eu vou fazer uma vez, falando, detalhando esses pontos, para mostrar e exemplificar para vocês. Ó, estou sentada, a Juliana vai me acompanhar. Meus pés estão encostados no chão. Eu estou sentado no meio da cadeira. Meu joelho está reto com o meu pé. Minha coluna está reta. E aí, vocês podem colocar os dois braços para frente para ajudar. Quem consegue sem o braço, pode colocar o braço aqui, não tem problema. E qual a ideia? Ó, eu vou subir e depois eu vou projetar meu quadril para trás para fazer o movimento. Agora eu vou orientar a Juliana para fazer. Juliana, pode se sentar na cadeira. Calma aí rapidinho. E essa aqui tá andando para trás. Só um instante. Boa noite a Edna Torres, que chegou aí. Boa noite. Pronto, agora dá certo. Pronto. Aqui a gente tem a Juliana. Ela vai fazer esse movimento de agachamento para mostrar para vocês. Ó, Juliana projetou o quadril para trás, sentou e subiu. Talvez alguns idosos, ao fazerem isso, não vão conseguir com tanta facilidade igual a Juliana. Então, ó, o que é importante? Ela sempre vai começar projetando o quadril para trás. Como se fosse sentar numa cadeira que estivesse lá longe. Projetou o quadril para trás, o joelho vai ficar apontado para frente e a coluna reta. Então, oi, Lúcia, boa noite. Porque o idoso faz assim, ó, né? Muitas vezes. Porque falta força na região do abdômen. Perfeito. O que é uma dica interessante para quem não consegue levantar? Senta um pouquinho na cadeira, Juliana, por favor, e põe as duas mãos na coxa. Isso. Alguns idosos não conseguem levantar sem apoio. O que pode fazer?
põe a mão na coxa e ajuda um pouquinho para levantar. Ah, eu não consigo levantar. Faz igual a Juliana acabou de fazer. Aí, quando for descer, aí põe o braço para frente e tira a mão da coxa. Porque no movimento de descida, o idoso ele tem cerca de 40% mais força na descida desse movimento. Então, para quem não consegue subir e descer, sobe ajudando com a mão. E quando for descer, vai descer sem o apoio das mãos. Tá bom? Então, essa é uma dica simples para esse movimento de agachamento. Muitas vezes... Oi, Bernadette, boa noite. Muitas vezes, alguns idosos perguntam, professor, quantas vezes que eu faço? Isso depende. Primeiro ponto, tu consegue fazer o agachamento? Segundo ponto, tu tem alguma dor quando faz o agachamento ou não tem? Tu tem força? Tu consegue caminhar geralmente ou não? Tu tem muita fraqueza nas pernas? Como é que é a tua coluna? Como é que é a tua postura para fazer o movimento? Geralmente, o que eu falo como um conselho geral é faça quantas vezes conseguir uma série. Consegue fazer 10 vezes prestando atenção em todos os detalhes que eu falei? Ah, professor, consegui, fiz 10 vezes e foi fácil. Ok. Comece fazendo pelo menos 2 séries do número de repetições que tu conseguiu fazer. 10 a 12 repetições. Prestando atenção em todos os detalhes. Porque isso já vai te ajudar a aumentar a força. E agora, esse exercício é o exercício mais completo que tem, o agachamento. Agora a gente vai para o segundo exercício. Segundo exercício, Juliana, pode se sentar aqui que não dá para tu fazer, senão o celular não vai te filmar. Eu vou fazer aqui do lado para mostrar. Ah, agora eu entendi a dificuldade, porque eu não estou aparecendo. Quando eu filmei testando a câmera toda, mas agora só aparece na metade. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Vou abaixar um pouquinho aqui para falar. O segundo exercício é um exercício que é chamado de flexão. Todo mundo já viu algum militar do Exército ou da Polícia Militar, Aeronáutica, enfim, fazendo aquele exercício que a pessoa deita no chão e vai empurrar o solo e ela sobe e desce. Então, esse exercício ele pode ser adaptado para o idoso. Como que esse exercício vai ajudar o idoso? Ele vai trabalhar a força de membros superiores. E por ser um exercício que tua parte, por exemplo, aqui, a minha mão está fixa aqui. Então, meu abdômen tem que fazer força para estabilizar. Condicionamento físico que você tem. Tá ouvindo, Juliana? Estou ouvindo, tinha pausado. Eu cliquei alguma coisa aqui, pausei e voltou. Voltou? Ah, ótimo. Então, o exercício vai ser um exercício de flexão na parede. Ó, os braços, eu vou colocar minha mão na frente aqui, na minha região da axila. Estou de lado aqui. E coloquei aqui a mão na parede. O que eu vou fazer? Meus pés estão um pouco mais para trás. O que eu vou fazer? Eu vou projetar meu tronco em direção à parede. Cheguei perto da parede, eu vou empurrar a parede. Então, ó, projetei perto, empurrei. Ah, Cleito, muito fácil. Como é que eu posso fazer para dificultar um pouquinho isso? Na parede. Tu pode chegar o pé mais para trás, ó. Vocês conseguem perceber que meu pé está lá para trás, porque meu quadril está para trás. Então, ó, cheguei mais para trás. E o que eu faço? Eu desço até chegar perto da parede e empurro de novo. O que é muito importante vocês prestarem atenção nesse exercício? A técnica de execução. O que vocês não podem fazer? A mão, sempre os dedos ficarão apontados para cima. E o cotovelo não pode fazer isso. Ó. O cotovelo ele vai ficar sempre abaixo da linha do ombro. Porque se durante a execução o cotovelo passar da linha do ombro, tu vai estar começando a gerar um impacto nessa região. E isso não é interessante. Então, qual a postura? Aqui. O cotovelo vai ficar para baixo e volta.
E aqui, o número de série, o número de repetições, qual a ideia? O que eu quero que vocês façam? A mesma ideia do agachamento. Teste o exercício, veja se ele vai te fazer bem, se não tem nenhuma articulação sua que incomode. Coloque ele em prática e veja quantas repetições você consegue fazer. Professor, eu consegui fazer 12. Ótimo. Faça 12 repetições, descansa um pouco e faz 2 séries dele. Algo muito simples. O que é que tu precisa para fazer esse exercício em casa? Uma parede. Fácil e simples. Vamos agora ao terceiro exercício. Em casa, vamos parar com essa história que não dá para fazer, porque não precisa de muita coisa, né, Cleiton? Não precisa de muita coisa. A Edna perguntou, pé fica firme no chão? Sim, pé firme no chão. O que é muito importante vocês, antes de começarem a fazer o exercício, olharem. O local, a parede que vocês vão se apoiar, o local que vocês vão se apoiar tem que ser algo fixo, gente. Pelo amor de Deus. Não se apoiem em algo que tem chance de cair, de escorregar. Pelo amor de Deus, tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Então, olha o chão se não tem nada que vai escorregar. Olha a parede, se essa parede não tem nenhum perigo de cair. Então, esses são detalhes importantes também. E quando for fazer o agachamento, vocês perceberam que quando a Juliana foi fazendo a cadeira dela escorregava. O que ela fez? Ela pegou uma cadeira que não escorregava. A mesma coisa eu quero que vocês façam. O que vocês podem fazer ainda? Peguem uma cadeira e coloquem na frente da parede. Porque se a cadeira escorregar um pouquinho, ela vai encostar na parede. E aí não tem risco nenhum. Então, isso é muito importante também. E agora, vamos ao terceiro exercício. Alguns idosos têm muita dificuldade com equilíbrio. E isso aumenta muito o risco de queda. Então, para idosos que têm dificuldade com o equilíbrio, o que precisa ser trabalhado? Força e equilíbrio. Então, eu vou passar para vocês um exercício muito simples de equilíbrio, que vocês precisam de uma parede também para fazer. Agora eu vou ajustar o celular. Isso, para vocês conseguirem me ver, que eu vou me afastar um pouco. Pronto, aqui todos conseguem me ver. Perfeito. Ó, eu tô com os 2 pés no chão. Tô ao lado de uma parede, ó. Tô do lado de uma parede. O que eu vou fazer? Vou trabalhar primeiramente equilíbrio estático. O que é isso? É quando eu estou parado, eu diminuo minha base de apoio. Exemplo, eu tô com os 2 pés no chão, eu tenho uma base de apoio. Eu não estou desequilibrado. Agora eu tirei meu pé direito do chão, olha meu joelho aqui. Tirei meu pé direito do chão. O que acontece? Meu pé esquerdo está sozinho no chão, então isso está me gerando desequilíbrio. Mas, ó, estou do lado da parede. E o idoso que não tem equilíbrio, o que ele precisa fazer? Trabalhar o equilíbrio. Como trabalha o equilíbrio? Gerando desequilíbrio. Então, estou em pé, meu pé está o tempo todo assim, meus músculos contraindo para que eu consiga ficar nessa posição. Então, eu estou trabalhando equilíbrio nesse exercício. O que é importante vocês prestarem atenção nesse exercício? Só um minutinho aqui. No agachamento, se o idoso precisar de um apoio maior, com o braço ou poltrona ou andador, pode fazer? Pode sim, Liliana, pode sim. Se o idoso não conseguir fazer o movimento de agachamento sem nenhum apoio, ajude ele a subir e veja se ele tem condições de conseguir controlar essa descida, controlar a fase excêntrica, que é o que a gente chama dessa descida do movimento. Pode fazer, não tem problema nenhum. O importante é começar a se movimentar um pouco de acordo com a sua necessidade ou necessidade do outro idoso, se for algum parente seu, tá bom? Então, esse exercício de equilíbrio é muito importante que quando você for fazer ele, você faça primeiro com o lado mais fraco, que a maioria das pessoas, o lado mais fraco é o lado esquerdo. Por quê? Porque a gente tem a maioria das pessoas tem o lado direito como dominante. Então, comece com o lado esquerdo, contabiliza no relógio, no cronômetro, quanto tempo vocês conseguem ficar se equilibrando. Depois de contabilizar o lado esquerdo, vai fazer a mesma coisa com o lado direito, mas provavelmente o lado direito seja mais fácil. É muito comum, eu percebo muito isso em alguns alunos meus. Então, esse foi o terceiro exercício. Fique à vontade, Juliana. O lado esquerdo é difícil. Acho que é normal. Já a minha filha é canhota e ainda estou aproveitando para trabalhar o cérebro dela os 2 lados, né? Escreve com a mão direita, escreve com a mão esquerda. Isso é excelente.
Dá um desequilíbrio danado, né? É. E é um exercício que, às vezes, quem tá olhando assim, ah, não, isso é fácil. Começa a fazer. Faz o trabalho de equilíbrio. Fica mais tempo. E aí tem algo que eu faço para dificultar, mas eu faço isso só quando eu estou do lado do aluno. Estou do lado dele. Professor, tá fácil. Fecha o olho. Estou do lado do aluno. Se ele desequilibrar, eu seguro. Isso, para quem faz sozinho, não faça de maneira nenhuma. E agora eu vou passar para vocês o quarto exercício. O quarto exercício vai trabalhar também força de membros superiores. Então, esse quarto exercício, eu vou pedir para vocês já utilizarem algo que tem na casa de vocês. Aqui, eu peguei 2 garrafinhas de água. Vou nem mostrar a marca aqui. Também tem. Então, tem uma ideia? Tem Então, pode ser de acordo com o que vocês têm na casa de vocês. Vocês podem pegar a garrafinha de água, um saco de feijão, um livro, uma garrafa de 2 litros, igual a Juliana pegou. Pronto. Isso aí, a ideia que eu quero passar para vocês é que vocês não precisam de, eu tenho que comprar peso. Não. Para começar a se movimentar, você precisa do básico. E com o tempo, se você quiser, você pode comprar algum instrumento, mas inicialmente você não precisa de nada. Então, olha, 2 garrafas de água. Vamos lá. Joguei aqui para trás. O que vocês vão fazer? Pés da largura do quadril, dobra um pouquinho o joelho, postura reta. Vou ficar de lado para vocês verem. Primeiro eu vou falar o que não pode fazer nesse exercício. O que é comum? Às vezes a pessoa está fazendo, faz isso aqui, ó. Sobe o projeto. Nossa senhora, a coluna até dói. Não faça isso de maneira nenhuma. Então, dobra o joelho um pouquinho, coluna reta, e vai subir o peso acima da cabeça e voltar. Ih, mas só tem uma, Clay. Pode pegar com as 2 mãos. Pode fazer com uma ou tem que fazer com 2? Não, se tiver só uma, pega com as 2 mãos. Faz assim. Sobe acima da cabeça e volta. Assim? Isso. Chega um pouquinho mais para trás. Isso. Aí, esse exercício ideal é descer até encostar aqui na clavícula. Desce até encostar na clavícula e sobe de novo. Pronto. Aí, quais as variações dele? Professor, igual a Juliana, eu só tenho uma garrafa e está muito leve. Tu pode arrumar outra garrafa depois. Tu pode fazer com um saco de arroz. Tu pode pegar uma garrafa daquelas de 5 litros e fazer com ela. Tem uma aluna que eu atendo online que ela não tem peso na casa dela. Sabe o que ela faz? Aquele garrafão de 5 litros, enche ele de água e faz. Aí ela tá lá na casa dela, eu na minha casa, dando aula para ela pela plataforma, e ela fazendo exercício com uma garrafa de 5 litros. Então, é algo muito simples que dá para colocar em prática. E aí, professor, tá leve, o que eu posso fazer? Tu pode procurar algo na tua casa que tu tenha segurança para fazer, que dê para segurar, que não vai comprometer de maneira nenhuma para fazer e subir acima da linha da cabeça. O importante nesse exercício é que tu não desça muito. Tu vai descer até encostar aqui na clavícula e vai subir de novo. E durante a execução é importante manter a coluna reta e o abdômen contraído. Então, são dicas muito simples que tu pode colocar em prática na sua casa e melhorar a tua qualidade de vida o quanto antes. Vamos agora ao quinto exercício. O quinto exercício, Juliana, eu acho que eu vou te pedir para fazer, porque minha câmera não vai pegar o chão. Eu não sei se dá para tu me escutar. Deixa eu abaixar a cadeira. Pronto. Tu teria que ficar lá perto da sua porta, lá no final. Isso, aí tá ótimo. Aí eu já consigo ver teu pé. Juliana, levanta a saia um pouquinho do pé, por favor, só para eu ver seus pés. Isso. Segura aí na parede do lado. Pronto. Agora tu vai fazer aquele exercício de panturrilha. Sobe e desce na ponta dos pés. Isso. Gente, esse exercício que a Juliana está fazendo é um exercício que vai trabalhar a batata da perna, popularmente, como vocês conhecem. Então, é um exercício de força que vai ajudar a melhorar a força dessa musculatura. Um detalhe muito importante é que esse exercício
ele trabalha o chamado segundo coração. O que é o segundo coração? É a panturrilha. Por que a panturrilha é chamada de segundo coração? Porque ela, quando a gente contrai os músculos, ela faz força e ajuda no retorno venoso, ou seja, o sangue que está lá embaixo, que o sangue vai passando e trocando, a musculatura contrai e ajuda o sangue a voltar para o coração. Então, a panturrilha é uma musculatura extremamente importante, você precisa fortalecer ela. Juliana, formas de dificultar esse exercício. Pode fazer em cima de um livro ou de um degrau. Colocar só uma parte do pé e ganhar mais amplitude. Eu não tenho livro nem degrau. O que pode fazer? Fazer só com o pé. Pode fazer com o pé esquerdo, sozinho, depois o direito. Peraí, como que é? Ah, tá. Bota um em cima, né? Tira um pé do chão e faz só com o outro, mas sempre segurando na parede. Então, essa é uma forma de dificultar o exercício que a Juliana colocou em prática agora para vocês verem. Tem que testar, né? Tem que testando tudo. Ah, que ótimo. Os exercícios que você ensinou, quer dizer, são todos os que você vai fazer em casa. Agora, eu acho legal também, né? Para o idoso, pelo menos nos primeiros momentos, né, nos primeiros dias que ele iniciar, ter uma orientação, que seja uma orientação online, né? O professor olhando de que forma que ele está fazendo o exercício, porque às vezes, eu vou dizer por mim, eu, Juliana, às vezes eu estou fazendo exercício da academia e o professor me ensina. Daqui a pouco o professor vem porque eu estou fazendo errado. Ele me ensina 10 vezes para eu aprender. Porque às vezes durante a execução, até você se habituar, você acaba fazendo errado, fazendo postura que não é a postura correta, né? Então, eu penso que de início é interessante ter uma orientação de um professor, ainda que seja à distância, por vídeo, né? Para olhar a forma que ele executa. O que você acha? Com certeza, com certeza. Era até uma discussão que tinha na área sobre treinar ou não treinar nesse período de coronavírus. E um dos argumentos que teve foi esse, não, mas o idoso sozinho, será que ele vai machucar? O que vai acontecer com ele? E aí colocou na balança o idoso ficar sem treinar e perder tudo que ele já tinha ganhado nesse período, ou ele treinar com orientação online e reduzir os riscos. Sim. Que iria reduzir o risco. A preocupação minha, primeiro ponto, ficar sedentário é tiro no pé. Estou falando isso para os idosos direto. Gente, ficar sem se exercitar é tiro no pé. Porque ali na frente você pode encontrar com Covid, falando todas as outras doenças, mas especificamente agora. Com Covid, se você não estiver condicionado, vai ser pior para você. Então, é melhor se exercitar. E aí tem como fazer exercício em casa. Eu acho assim, o idoso, que ele já tem essa prática, né, de fazer exercício físico, provavelmente ele vai conseguir fazer sem necessidade não de um programa de exercício. Eu acho que tem que ter um programa de exercício, mas assim, ele não precisa toda vez que ele for fazer exercício físico de alguém do lado orientando. Agora, tem aqueles idosos que nunca se exercitaram. Esses que nunca se exercitaram, eu acho assim, que é fundamental uma orientação tanto para o idoso, né, de um profissional orientando esse idoso diretamente nas primeiras sessões, né, quanto o cuidador, como a Maria Inês falou, né? Para o cuidador estar observando também. Olha, fazendo errado. Sim, sim. E um detalhe importante também sobre isso, igual eu te falei, eu tenho algumas alunas fora de Brasília que têm sido só online. E com isso, o que eu tenho feito com elas? Orientações detalhadas de todos os movimentos, onde deve colocar força, o que deve fazer, o que não deve fazer. E com isso também eu tenho tido muito resultado. Só que a intensidade, ela não pode ser alta de maneira nenhuma. A gente tem que ponderar isso para que a gente tenha um meio termo entre risco e benefício. Ou seja, eu tenho uma aluna que ela tem 73 anos e mora no Maranhão. Ela toma muitos remédios, tem alguma dificuldade com sono também, e tem uma escoliose, ela tinha dores na coluna. E ela fazendo exercício online dessa maneira, orientando tudo, sempre eu tenho conversado com ela, ela conseguiu melhorar. Ela disse que tinha pedido para... Ela mora sozinha. Ela tinha pedido para pessoas trocarem o sofá, tirar o sofá de frente da televisão, porque ela não conseguia se levantar do sofá. Aí ela colocava uma cadeira lá que era mais alta.
porque isso já estava incomodando ela. Toda vez que ela sentava para ver televisão, o que acontecia? Tinha muita dificuldade para levantar, porque o sofá era muito baixo. E algo que ela me falou que foi muito interessante foi isso. Nossa, Cleiton, agora eu consegui levantar naquele sofá que eu não conseguia levantar antigamente. Então, a discussão era justamente essa. Deixar parado ou estimular o idoso, reduzindo os riscos? Nossa, E foi olha, isso. mais uma vez, né? Você é idoso, se você para de se exercitar, você vai ficar mais estressado, vai ficar mais ansioso, vai dormir mal, né? Seu humor vai ficar ruim, você vai ficar obeso, vai perder flexibilidade, vai perder massa magra, e daí eu não preciso dizer para você que vai vir um conjunto de problemas. Você já está habituado a fazer exercício físico? Faça essa adaptação para fazer exercício físico em casa. Ah, eu sou sedentário. Procure a orientação do professor. A gente tem o professor Cleiton, né, também. Ah, não conheço, a gente está conhecendo agora o trabalho do professor Cleiton. Procura, né? O Cleiton vai passar os dados dele. Ou se você tem algum professor de confiança, né? Talvez os idosos que já faziam um tipo de atividade física, né? Tem um professor que já trabalha junto, ok? Se você não tem, procure um programa online, procure um professor se você tiver condições e tem que se exercitar, não pode parar. Parou, se parar nesse período de Covid, que a gente sabe que vai demorar, o idoso vai ficar isolado muito tempo, parou de se exercitar, a saúde, infelizmente, só vai entrar em decréscimo, né? Com certeza. Então, tem que fazer exercício físico, vocês já viram que é possível fazer em casa. Eu quero agradecer a participação de todos aqui, antes da gente finalizar. Estou vendo aqui que a Edna falou que adquiriu mais massa em casa do que na academia. É possível você melhorar bastante coisa em casa. O idoso, então, nem se fala, né? Eu digo que não sou idosa ainda, mas fazendo programas que eu tenho feito online, nesse período de isolamento, todo mundo ficando desse tamanho, eu estou conseguindo me exercitar aqui, Cleiton. Estou conseguindo ficar de nome. Mas, assim, falando em termos do idoso, é possível você melhorar muita coisa fazendo exercício em casa. Então, não deixe de se exercitar. Eu vou pedir agora ao professor Cleiton agradecer. O áudio está legal aí para vocês hoje, gente? Ontem eu conectei um cabozinho, depois que eu fui perceber, e aí o áudio acabou ficando ruim. Olá! Olá! Boa noite, Juliana, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Boa noite. Um grande prazer ter você por aqui. Fiquei muito feliz por você ter aceitado esse convite para estar conosco nesse momento tão especial, né, Cleiton? Que estamos tentando aí movimentar os nossos idosos, né? Fazer informação sobre saúde. Eu fiquei muito feliz, realmente, com o fato de você ter aceitado esse convite. E eu fiquei muito feliz pelo convite. A nossa live demorou um pouquinho, mas saiu, né? Saiu, pois é. Estava todo mundo na correria, né? Você estava no lançamento, Sim. eu também, enfim. Ainda mais com a questão do coronavírus, né? É verdade, Cleiton, nem fala. Eu queria pedir, Cleiton, para você se apresentar aí para o pessoal, falar um pouco sobre a sua experiência, né? Suas formações. Claro. Deixa eu só... Eu também estou posicionando aqui, porque acabou. Prontinho, vamos lá. Então, igual a Juliana falou, eu sou o professor Cleiton Marinho. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Brasília. Eu moro aqui em Brasília, Distrito Federal. Desde o meu segundo semestre, eu já estive em grupos de pesquisa voltados para o envelhecimento humano. Eu participei de 2 grupos de pesquisa e um deles, a gente fazia pesquisa com idosas com obesidade sarcopênica. Então, essas idosas na musculação, essas idosas entravam na musculação, no projeto, com a postura ruim, andando, arrastando o pé, sem força, com funcionalidade muito ruim. Elas não conseguiam fazer atividades básicas, muitas vezes. E depois de um determinado tempo, parecia que eram outras pessoas. Então, naquele momento, foi um momento que eu comecei a me apaixonar muito por essa área, né? De trabalhar com pessoas que têm mais de 60 anos. Porque são pessoas que precisam muito do exercício. O exercício modifica de uma forma inexplicável a vida dessas pessoas. Então, nesse momento, eu tive aquele insight. Falei, é isso que eu quero. E aí, eu sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Grupos Especiais. E já tenho trabalhado bastante tempo nessa área com inúmeros idosos,
tenho, às vezes, parceria com alguns fisioterapeutas quando há necessidade do idoso fazer a fisioterapia. É algo que é algo fundamental no caso de alguns idosos. E já tenho desenvolvo esse trabalho aqui nas redes sociais há cerca de 8 a 10 meses. Tem um programa de exercício online para idosos, que eu atendo idosos de algumas partes do Brasil. E é isso. Esse é o professor Cleiton. Perfeito, professor Cleiton. Eu digo, a educação física é uma das áreas mais difíceis do idoso, né? Porque o idoso ele é o que mais beneficia dos exercícios físicos, embora seja o grupo que menos faça exercícios, né? Mas são os que mais beneficiam. Então, é uma coisa muito palpável. Quando vocês começam a trabalhar com o idoso, né? É uma coisa muito palpável você ver essas mudanças de vida que acontecem com o idoso após o início dos exercícios físicos, né? Então, realmente, eu acho que deve ser algo muito gratificante trabalhar com o idoso dentro aí do seu campo de trabalho. Sim, sim, com certeza. Igual, a primeira coisa a ser feita com o idoso é fazer uma avaliação, né? Para entender a situação que ele se encontra. Para conhecer todo o histórico dele, com base nisso, em toda a vida dele, a prática de exercício, se já teve, se não, alimentação, sono. Tem alguns pilares para a gente ver. E depois dessa avaliação, quando a gente faz uma reavaliação, e aí tu consegue enxergar os benefícios da atividade em coisas simples. Um exemplo, tem alunos que não conseguiam caminhar do quarto até a cozinha porque tinham desequilíbrio, tinham medo de cair, não tinham confiança para fazer atividades básicas. E tem outros casos também, tinha alunos que não conseguem controlar alguma doença, né? Que é muito comum, diabetes, alguma hipertensão. E tem alunos que às vezes estavam depressivos, têm muita ansiedade. Então tem alunos de todas as maneiras, né? Tem idosos de todas as maneiras. Que a gente sempre vai olhar o benefício que o exercício vai trazer para aquela pessoa, porque todos os idosos são diferentes. Perfeito. Tem os níveis de funcionalidade também, né? Que é tendência. E aí vocês têm que fazer toda aquela avaliação para fazer adaptação personalizada, né? Quais são melhores para cada pessoa, trabalho específico, né? Exatamente. Só contar uma história, só para tu ver como são as coisas. Tem uma aluna que eu atendo que ela cuida dos pais, da mãe e do pai. E a mãe dela, depois de ter uma queda, ela estava muito debilitada, era uma pessoa muito animada. Depois da queda, ela ficou muito introvertida. O dia inteiro sentada, deitada, em frente à televisão, não fazia mais atividades básicas de casa, não lavava. Ela sempre lavou a casa, fazia comida. E ela foi ficando bem mais fragilizada. E essa aluna, ela falou, Cleiton, é quase igual eu já vi nos seus comentários. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. E eu fui estimulando ela a fazer alguns exercícios muito simples com a mãe. E hoje eu recebi mensagem dela falando, nossa, Cleiton, tu acredita que eu consegui fazer minha mãe ir para o quintal e fazer um movimento de andar elevando, tirando os pés do chão, do lado da parede? E porque eu estava do lado dela, ela teve confiança e conseguiu fazer. Ou seja, a mãe dela fez um exercício e já é muito melhor do que ela ficar parada. Então, a questão que tu falou... Né, Cleiton? Que seja uma conquista pequena, se torna algo muito grande quando nós estamos falando de idosos, né? Porque a gente sabe Exatamente. que a funcionalidade, a questão do idoso caminhar, eles não conseguem sair da sala para ir na geladeira pegar um copo d'água. Isso diminui muito o ritmo do idoso, né? À medida que ele começa a fazer exercício físico, que ele consegue sair, tipo, de repente, de um sofá e andar até a cozinha, para ele já é uma coisa muito significativa. Né? Traz o melhor, ele tem qualidade para voltar a fazer os estudos, né? Resgate a confiança. Falou? Não, com certeza. Eu fiz uma pesquisa com alguns alunos, né? Não pesquisa, estudo, artigo, não, mas pesquisa simples. Uma pesquisa com o Google Docs e perguntei para os alunos, para os seguidores, na verdade, qual o seu maior medo. Grande parte dos idosos, o maior medo deles é perder a independência, é ficar dependente de alguém. Então, o que tu tá falando, Juliana, de um passo simples, um passo pequeno, qualquer que seja ele, a gente sabe que é muito importante para a saúde do idoso.
muitas vezes eu vejo alguns idosos que são bem fisicamente, e olhar, não, mas isso é muito simples. Não, talvez seja muito simples para uma pessoa que seja bem condicionada. Às vezes, para um idoso que está fragilizado, qualquer 0,1 a mais vai fazer diferença nele. Pode fazer diferença no sono, pode deixar ele mais alegre pela liberação de hormônios. Ou seja, de pouquinho em pouquinho, ele vai evoluindo e já é muito significativo para a vida dele, né? Verdade. Eu quero dar uma boa noite para a galera que está chegando aí, pedir para o pessoal ir clicando na setinha, né? Convidar os idosos para ir para a nossa live. Porque nesse momento de pandemia, é um momento que o exercício físico se torna ainda mais importante. Por que a gente está pela minha experiência com os idosos, né? Com essa questão do isolamento, os idosos estão ficando dentro de casa, sedentários, baixa ansiedade, começa a ficar mal também. Então, tem 3 coisas que são péssimas para todos, que é a ansiedade, né? Essa é ficar mal e a ficar sedentário. E aí já saíram várias pesquisas, várias publicações agora falando que o indivíduo, você ser idoso, já é um fator de risco para você ter complicações. Se você ainda é obeso, a situação complica muito mais. Então, assim, tem exercício que você vai falar do exercício físico, né? Mas eu foco aqui, claro, porque a gente tem obesidade, a gente tem que aliar a questão da alimentação, né? Porque exercício físico é fundamental. E aí, os outros benefícios você vai falar. Mas, assim, eu estou muito preocupada. E hoje fiquei muito preocupada com o seu convite, porque eu quero incentivar os idosos, eu entendo que eles precisam continuar exercitando, né? Então, eu quero pedir a você agora para falar um pouco para a gente da benefícios, né, do exercício físico, além dessa questão do Covid, agora, quais são quais são os outros benefícios que a gente tem com o exercício físico? Sim. É muito importante falar nesse período de pandemia que a gente tem vivido, que o exercício ele ajuda na imunidade. E isso é fundamental nesse período. Mas tem algumas recomendações básicas também para os idosos, igual que eu já tinha dito. Teve alguns idosos no meu Instagram falando, Cleiton, mas eu estou saindo de casa, porque eu acho que isso aí não faz mal, não. Porque alguém falou que é só uma gripe, talvez seja algo simples. Por mais que a pessoa seja saudável, se ela tiver contato com o vírus, tem muito mais chance de pegar o vírus, né? Então, eu ouvi uma frase um dia de um professor que ela faz todo sentido. Que o professor falou o seguinte: até para ficar doente, você precisa ser saudável. Aí você olha assim, às vezes, uai, não faz sentido, mas faz todo sentido. Porque se tu pega um idoso fragilizado, já tem hipertensão, tem diabetes, e ele, Deus o livre guarde, mas pegue o coronavírus, a chance dele vir a óbito, dele falecer, é muito grande. Agora, se é um idoso que é saudável, que se movimentava muito, que se alimentava muito bem, que talvez tenha uma doença ou outra, mas tudo controlado, ele tem um bom nível de força muscular, tem uma boa condição cardiorrespiratória, a pessoa vai, com certeza, ela tem mais chance de sobreviver a isso, né? É isso mesmo. Então, eu quero só o pessoal aí, gente, um pouquinho de paciência, porque a nossa conexão está legal, mas eu não sei o que está acontecendo. Algumas pessoas falaram que tem um barulhinho de interferência. Mas o conteúdo da live é maravilhoso. Vamos focar na questão do conteúdo. Eu estou sem fone. Você tem fone, Feito? Eu estou sem fone. Então, não sei se o meu áudio também aqui com vocês hoje. Vamos tentar levar um pouco mais esses práticos dos idosos fazerem. Então, vamos ter um pouquinho de função e prosseguir. Até falaram aqui, usem o fone, o som está ruim. Eu também estou sem fone aqui. Não, mas não. Tu também não tem, né, Juliana? O adaptador. Nossa, porque eu uso iPhone, perdi o meu fone. E nesse período de tratamento, eu uso qualquer coisa. Eu tenho um adaptador aqui, mas aí só se eu colocar o fone, eu acho que vai continuar a interferência. Acho que não adianta muito. Vamos continuar. Depois eu acho Vamos continuar. que é melhor, a gente coloca lá no YouTube e dá certo.
Tá ótimo. Vamos lá, então. Tu tinha perguntado dos benefícios, né? Quais benefícios que o exercício praticado de forma regular, eles vão oferecer para o idoso. Então, lembrando que quando a pessoa, a partir dos seus 40, 50 anos, já começa em declínio, né? Declínio de todas as capacidades físicas. Então, quando a pessoa chega a 60 anos, você já tem ali diversas capacidades físicas que já estão aqui dentro daquela curva abaixo. Então, o idoso ele perde massa muscular, ele perde força, densidade mineral óssea, ele perde inúmeras coisas, tem inúmeras alterações na vida do idoso. Então, o exercício ele vai ajudar a reduzir tudo isso, todo esse declínio. Então, o exercício ele vai ajudar a melhorar a força do idoso, ele vai ajudar o idoso a manter a capacidade funcional. O que é capacidade funcional? É você conseguir ter força para fazer suas atividades básicas, para tu conseguir sentar numa cadeira e conseguir se levantar sem a ajuda das mãos, para tu conseguir sentar num vaso que é mais baixo, que eu já vi idoso falando que não conseguia levantar do vaso porque não tinha força. É para você manter sua independência. Você conseguir fazer as atividades que você faz hoje, você conseguir fazer elas sozinho por mais anos e anos. Outro detalhe também, o exercício ele contribui de maneira significativa, ele ajuda a controlar doenças pré-existentes. Para você que tem fibromialgia, diabetes, hipertensão arterial, que é conhecida como pressão alta, talvez algum idoso que tem obesidade, ele vai ajudar na questão de emagrecimento, mas óbvio que não vai ajudar sozinho, porque é tudo multifatorial. O exercício ele vai ajudar? Vai, mas o exercício sozinho ele vai emagrecer o idoso? Pouquíssimo provável. Ele vai melhorar a qualidade de vida. Agora, emagrecer o idoso sozinho é muito difícil eu te falar isso, porque não acontece. Outro fator, o exercício ele melhora a qualidade de vida e a expectativa de vida. Ou seja, eu já ouvi um idoso me falando uma vez assim, porque ele presenciou alguém da família vivendo por muito tempo, mas não tendo qualidade de vida. Ele falou, professor, eu não quero viver por muito tempo se for para eu ficar acamado. Eu não quero. Eu falei, o senhor tem toda a razão. Por isso que precisa se movimentar o quanto antes, ter um estilo de vida saudável, fazer exercício, ir ao médico, ter controle de todas as variáveis da tua saúde, para que tu viva por mais tempo e com muita qualidade de vida. Porque isso é importante. E convém também falar que a expectativa de vida no Brasil tem aumentado cada vez mais, né? E a ideia é que isso aumente muito. Então, com a expectativa de vida aumentando, o governo já tem feito isso, é falho em algumas partes, mas tem feito já, usar o exercício como prevenção, para não precisar do idoso chegar no médico, cheio de doença, aí vai gastar com muito remédio, de repente o idoso muito frágil, cai, quebra, vai gastar com internalização, cirurgia, o que é muito comum também, porque a osteoporose, a doença silenciosa, né, ela comete inúmeros idosos. Eu mesmo tenho 2 alunos que já caíram e quebraram. Eu comecei a atender eles, depois eles caíram e quebraram a cabeça do fêmur, tiveram que fazer cirurgia. E é um processo muito lento, muito demorado, tem que passar pelo fisioterapeuta, depois vai para o treinamento, sem contar o psicológico, né, da pessoa voltar a andar, porque tem muito medo de quedas. E continuando também, o último ponto que o exercício ajuda a melhorar é a condição cardiorrespiratória, ou seja, ele melhora o condicionamento cardiorrespiratório. É muito comum a gente ver o idoso andando, depois de ele andar um pequeno percurso, ele olha, põe a mão na coxa, cruza os braços e a respiração tem também isso. Acho então, que o exercício ele vai congelou a imagem do contribuir para essa melhora. Voltou. Perdão, Juliana, não te ouvi. Agora voltou. Tinha congelado a sua imagem, mas agora voltou. Ah, sim. Voltou ao normal? Voltou normal. Então, você percebe que ajuda num conjunto de coisas, né? Fertilidade, prevenção as doenças que mais matam os idosos, elas podem ser prevenidas por exercício físico. Doenças de coração, doenças pulmonares,
gente tem a questão da convivência social que melhora, não de Covid, tá, gente? Tempo de Covid não pode sair, mas, em geral, a gente sempre incentiva não para exercitar, que se torna mais difícil para o idoso, algum nível de dependência, mas sair, fazer exercício em grupo, Com certeza. melhor, o estilo melhor, o sono melhor, só tem benefícios, né? Sim, sim. Outro detalhe também que tu falou sobre relações sociais de uma maneira geral, eu fiz uma live hoje à tarde e eu falei justamente de alguns impactos que a pandemia tem causado e vai aumentar, está aumentando ansiedade e depressão. E eu peguei 2 artigos mostrando justamente isso. A relação do exercício físico com a diminuição de transtornos como ansiedade e depressão. Tinha um artigo de Portugal mostrando isso, que pessoas que eram ativas tinham muito menos chance de ter alguns desses transtornos, como ansiedade e depressão. Pessoas que eram inativas, nesse estudo especificamente, pegaram as pessoas inativas, 92% das pessoas que eram inativas tinham transtornos de ansiedade ou depressão. É verdade. Eu digo então, que não sou idosa ainda, mas todos estamos caminhando para o envelhecimento. E uma das formas que eu há muito tempo que eu controlo a ansiedade é físicos. Então, nesse tempo de Covid, né, que nós estamos expostos a doenças, tal, essa questão do isolamento, eu controlo o exercício físico. Na hora que eu vejo que estou nervosa, faço aeróbicos aqui em casa, faço, né, meus exercícios também, faço yoga também. Esse exercício físico pilares que me ajudam muito a controlar a ansiedade. Para o idoso não é diferente. Na verdade, os benefícios são ainda maiores em termos de controle de questões emocionais. Com certeza, com certeza. Os benefícios que o exercício traz para o idoso, pode dizer que são muito maiores para eles do que para a gente. Se para a gente, que já se exercita, já tem uma prática regular, talvez tenha alterado um pouquinho por conta dessa pandemia, né? Mas a gente tem esse hábito de se exercitar e a gente sabe que precisa. Imagina quando um idoso totalmente sedentário começa a fazer alguma coisa. A melhora que ele tem no início é absurda, é muito grande. Então, de fato, isso é muito benéfico para o idoso. Eu ouvi uma vez uma senhora falando no Instagram, falando, meu filho, eu tenho uma dificuldade para fazer exercício muito grande. Mas quando eu faço, nossa, eu me sinto tão bem. Mas para dar o primeiro passo é o mais difícil. E isso, às vezes, acontece com pessoas mais jovens também. É muito comum. Depois se torna um vício gostoso, isso que eu falo com os idosos, né? E quando a gente faz exercício, a gente produz vários hormônios aí do bem-estar. Então se torna um vício benéfico, né? Só que a gente tem que assistir. Hoje eu não quero mais eu faço, eu não quero mais eu faço, eu não quero mais eu faço. Então você vai ter todas as melhorias funcionais, você vai ter aquela sensação de bem-estar que a gente produz com o exercício físico. Então, é questão de persistir mesmo. Com certeza. É algo interessante o que tu tinha falado anteriormente, antes do coronavírus poderia ser feito, a questão de relacionamento social, de relações sociais. Muitas vezes um idoso nunca fez nenhuma atividade, aí ele vai para o parque que tem em frente à casa dele. Aí ele encontra outras pessoas, às vezes com uma condição física pior que a deles. Aí ele olha e pensa, nossa, se eu que estou assim, eu tinha vergonha de sair, que eu já ouvi isso, eu tinha vergonha de sair para caminhar, porque o pessoal ia olhar para mim, ia falar alguma coisa, eu vi lá fulano, Beltrano fazendo, e fui lá, conversei com ele, conversei com outras pessoas, então eu perdi a vergonha que eu tinha, comecei a me entrosar, comecei a falar, me relacionar com outras pessoas, e isso vai virando um efeito dominó, porque ela vê outras pessoas fazendo, se sente bem, conhece outras pessoas, vai aumentando sua rede de contatos ali, que isso faz muito bem para o idoso, como a gente bem sabe, né? Então, às vezes, esses pequenos detalhes que o idoso, quando começa a se movimentar, já ajuda demais. É sim. Então, Perfeito. Vou pedir agora para a gente iniciar. Vamos iniciar a parte prática? Para dar tempo. Vamos. Dar tempo da parte prática, que é o que eu estou assim, super interessada.
você dá pra gente aí algum tipo de exercício? Eu acho que você vai ensinar 5, né? Gente, não saiba aí que o Cleiton, ele vai ensinar dica prática de exercício que o idoso pode fazer em casa. Agora, preste atenção na postura, né? Direitinho nas informações que ele vai passar para não fazer de forma errada, né, Cleiton? Exatamente. Juliana, eu quero até aproveitar, eu não sei se tu tá com roupa adequada. A blusa eu vi que não é das mais adequadas. Dá para fazer de saia? Pode sair, não dá. Eu queria, adequado, né? vai ser algo muito, vai ser algo mais demonstrativo. Mas eu queria aproveitar também que tu tá aí e pedir para tu se afastar para fazer também, junto comigo. E às vezes eu vou chegar perto aqui do celular só para ver as mensagens, se está todo mundo ouvindo, se está todo mundo conseguindo visualizar. Tá. Porque se uma pessoa fazendo, elas já conseguem, os idosos já conseguem ver. Se tiver 2 pessoas fazendo, ele vai olhar assim, calma aí, talvez eu me pareça mais com a Juliana. Talvez alguém olhe, eu me pareço mais com o Cleiton. Fez uma pegadinha, mas vamos tentar. É algo fácil, vai ser mais demonstrativo. Então tá Então bom. a gente vai começar com um movimento que é o movimento mais funcional de todos, que é o agachamento. Que é o simples fato de sentar e levantar. Alguns idosos fazem com maestria e com facilidade. Outros idosos já têm um pouco mais de dificuldade. Então eu vou pedir também para os idosos que conseguirem colocar o celular em um apoio e fazer o movimento junto comigo e com a Juliana, será ótimo também. Então, eu quero que vocês procurem a cadeira mais alta da casa de vocês. Cadeira mais alta. Talvez fique fácil para alguns, mas a gente vai começar pelo mais fácil. Então, ó, estou me afastando aqui. Todo mundo está conseguindo me ver? Pronto. Vou posicionar aqui a câmera melhor. Atrás. Sai homem, não. Ó, a cadeira que tem aqui, eu acho que eu tenho que mudar um pouquinho aqui também. Pronto. Dá para ver lá? Dá. A cadeira que eu tenho aqui é regulável, então eu vou colocar ela na altura mais alta possível. Ó, ela está no mais alto aqui. O que eu quero que vocês façam agora? Vou chegar perto para falar e depois volto. O que eu quero que vocês façam agora? Todo mundo sabe o movimento de sentar e levantar, porque todo mundo faz isso. Alguns fazem com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Então, o que é importante? Vocês vão sentar na cadeira, vão colocar os pés na largura do quadril, eles vão ficar na largura do quadril, eu vou fazer ali para mostrar para vocês. Depois disso, vocês vão olhar para os joelhos de vocês, os joelhos têm que ficar reto com os pés, o joelho não pode ir para dentro durante o movimento, e a coluna vai ficar o mais reto possível também. Então, o tronco vai ficar o mais reto possível. Então, vamos lá agora. Eu vou fazer uma vez, falando, detalhando esses pontos, para mostrar e exemplificar para vocês. Ó, estou sentada, a Juliana vai me acompanhar. Meus pés estão encostados no chão. Eu estou sentado no meio da cadeira. Meu joelho está reto com o meu pé. Minha coluna está reta. E aí, vocês podem colocar os 2 braços para frente para ajudar. Quem consegue sem o braço, pode colocar o braço aqui, não tem problema. E qual a ideia? Ó, eu vou subir e depois eu vou projetar meu quadril para trás para fazer o movimento. Agora eu vou orientar a Juliana para fazer. Juliana, pode se sentar na cadeira. Calma aí rapidinho. E essa aqui tá andando para trás. Só um instante. Boa noite a Edna Torres, que chegou aí. Boa noite. Pronto, agora dá certo. Pronto. Aqui a gente tem a Juliana. Ela vai fazer esse movimento de agachamento para mostrar para vocês. Ó, Juliana projetou o quadril para trás, sentou e subiu. Talvez alguns idosos, ao fazerem isso, não vão conseguir com tanta facilidade igual a Juliana. Então, ó, o que é importante? Ela sempre vai começar projetando o quadril para trás. Como se fosse sentar numa cadeira que estivesse lá longe. Projetou o quadril para trás, o joelho vai ficar apontado para frente e a coluna reta. Então, oi, Lúcia, boa noite. Porque o idoso faz assim, ó, né? Muitas vezes. Porque falta força na região do abdômen. Perfeito. O que é uma dica interessante para quem não consegue levantar? Senta um pouquinho na cadeira, Juliana, por favor, e põe as 2 mãos na coxa.
Isso. Alguns idosos não conseguem levantar sem apoio. O que pode fazer? Põe a mão na coxa e ajuda um pouquinho para levantar. Ah, eu não consigo levantar. Faz igual a Juliana acabou de fazer. Aí, quando for descer, aí põe o braço para frente e tira a mão da coxa. Porque no movimento de descida, o idoso ele tem cerca de 40% mais força na descida desse movimento. Então, para quem não consegue subir e descer, sobe ajudando com a mão. E quando for descer, vai descer sem o apoio das mãos. Tá bom? Então, essa é uma dica simples para esse movimento de agachamento. Muitas vezes... Oi, Bernadette, boa noite. Muitas vezes, alguns idosos perguntam, professor, quantas vezes que eu faço? Isso depende. Primeiro ponto, tu consegue fazer o agachamento? Segundo ponto, tu tem alguma dor quando faz o agachamento ou não tem? Tu tem força? Tu consegue caminhar geralmente ou não? Tu tem muita fraqueza nas pernas? Como é que é a tua coluna? Como é que é a tua postura para fazer o movimento? Geralmente, o que eu falo como um conselho geral é faça quantas vezes conseguir uma série. Consegue fazer 10 vezes prestando atenção em todos os detalhes que eu falei? Ah, professor, consegui, fiz 10 vezes e foi fácil. Ok. Comece fazendo pelo menos 2 séries do número de repetições que tu conseguiu fazer. 10 a 12 repetições. Prestando atenção em todos os detalhes. Porque isso já vai te ajudar a aumentar a força. E agora, esse exercício é o exercício mais completo que tem, o agachamento. Agora a gente vai para o segundo exercício. Segundo exercício, Juliana, pode se sentar aqui que não dá para tu fazer, senão o celular não vai te filmar. Eu vou fazer aqui do lado para mostrar. Ah, agora eu entendi a dificuldade, porque eu não estou aparecendo. Quando eu filmei testando a câmera toda, mas agora só aparece na metade. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Vou abaixar um pouquinho aqui para falar. Segundo exercício é um exercício que é chamado de flexão. Todo mundo já viu algum militar do Exército ou da Polícia Militar, Aeronáutica, enfim, fazendo aquele exercício que a pessoa deita no chão e vai empurrar o solo e ela sobe e desce. Então, esse exercício ele pode ser adaptado para o idoso. Como que esse exercício vai ajudar o idoso? Ele vai trabalhar a força de membros superiores. E por ser um exercício que tua parte, por exemplo, aqui, a minha mão está fixa aqui. Então, meu abdômen tem que fazer força para estabilizar. Funcionamento físico que você tem. Tá ouvindo, Juliana? Estou ouvindo, tinha pausado. Eu cliquei em alguma coisa aqui, pausei e voltou. Voltou? Ah, ótimo. Então, o exercício vai ser um exercício de flexão na parede. Ó, os braços, eu vou colocar minha mão na frente aqui, na minha região da axila. Estou de lado aqui. E coloquei aqui a mão na parede. O que eu vou fazer? Meus pés estão um pouco mais para trás. O que eu vou fazer? Eu vou projetar meu tronco em direção à parede. Cheguei perto da parede, eu vou empurrar a parede. Então, ó, projetei perto, empurrei. Ah, Cleito, muito fácil. Como é que eu posso fazer para dificultar um pouquinho isso? Na parede. Tu pode chegar o pé mais para trás, ó. Vocês conseguem perceber que meu pé está lá para trás, porque meu quadril está para trás. Então, ó, cheguei mais para trás. E o que eu faço? Eu desço até chegar perto da parede e empurro de novo. O que é muito importante vocês prestarem atenção nesse exercício? A técnica de execução. O que vocês não podem fazer? A mão, sempre os dedos ficarão apontados para cima. E o cotovelo não pode fazer isso. Ó. O cotovelo ele vai ficar sempre abaixo da linha do ombro. Porque se durante a execução o cotovelo passar da linha do ombro, tu vai estar começando a gerar um impacto nessa região. E isso não é interessante.
Então, qual a postura? Aqui. O cotovelo vai ficar para baixo e volta. E aqui, o número de série, o número de repetições, qual a ideia? O que eu quero que vocês façam? A mesma ideia do agachamento. Teste o exercício, veja se ele vai te fazer bem, se não tem nenhuma articulação sua que incomode. Coloque ele em prática e veja quantas repetições você consegue fazer. Professor, eu consegui fazer 12. Ótimo. Faça 12 repetições, descansa um pouco e faz 2 séries dele. Algo muito simples. O que é que tu precisa para fazer esse exercício em casa? Uma parede. Fácil e simples. Vamos agora ao terceiro exercício. Em casa, vamos parar com essa história que não dá para fazer, porque não precisa de muita coisa, né, Cleiton? Não precisa de muita coisa. A Edna perguntou, pé fica firme no chão? Sim, pé firme no chão. O que é muito importante vocês, antes de começarem a fazer o exercício, olharem. O local, a parede que vocês vão se apoiar, o local que vocês vão se apoiar tem que ser algo fixo, gente. Pelo amor de Deus. Não se apoiem em algo que tem chance de cair, de escorregar. Pelo amor de Deus, tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Então, olha o chão se não tem nada que vai escorregar. Olha a parede, se essa parede não tem nenhum perigo de cair. Então, esses são detalhes importantes também. E quando for fazer o agachamento, vocês perceberam que quando a Juliana foi fazendo a cadeira dela escorregava. O que ela fez? Ela pegou uma cadeira que não escorregava. A mesma coisa eu quero que vocês façam. O que vocês podem fazer ainda? Peguem uma cadeira e coloquem na frente da parede. Porque se a cadeira escorregar um pouquinho, ela vai encostar na parede. E aí não tem risco nenhum. Então, isso é muito importante também. E agora, vamos ao terceiro exercício. Alguns idosos têm muita dificuldade com equilíbrio. E isso aumenta muito o risco de queda. Então, para idosos que têm dificuldade com o equilíbrio, o que precisa ser trabalhado? Força e equilíbrio. Então, eu vou passar para vocês um exercício muito simples de equilíbrio, que vocês precisam de uma parede também para fazer. Agora eu vou ajustar o celular. Isso, para vocês conseguirem me ver, que eu vou me afastar um pouco. Pronto, aqui todos conseguem me ver. Perfeito. Ó, eu tô com os 2 pés no chão. Tô ao lado de uma parede, ó. Tô do lado de uma parede. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar primeiramente equilíbrio estático. O que é isso? É quando eu estou parado, eu diminuo minha base de apoio. Exemplo, eu tô com os 2 pés no chão, eu tenho uma base de apoio. Eu não estou desequilibrado. Agora eu tirei meu pé direito do chão, olha meu joelho aqui. Tirei meu pé direito do chão. O que acontece? Meu pé esquerdo está sozinho no chão, então isso está me gerando desequilíbrio. Mas, ó, estou do lado da parede. E o idoso que não tem equilíbrio, o que ele precisa fazer? Trabalhar o equilíbrio. Como trabalha o equilíbrio? Gerando desequilíbrio. Então, estou em pé, meu pé está o tempo todo assim, meus músculos contraindo para que eu consiga ficar nessa posição. Então, eu estou trabalhando equilíbrio nesse exercício. O que é importante vocês prestarem atenção nesse exercício? Só um minutinho aqui. No agachamento, se o idoso precisar de um apoio maior, com o braço ou poltrona ou andador, pode fazer? Pode sim, Liliana, pode sim. Se o idoso não conseguir fazer o movimento de agachamento sem nenhum apoio, ajude ele a subir e veja se ele tem condições de conseguir controlar essa descida, controlar a fase excêntrica, que é o que a gente chama dessa descida do movimento. Pode fazer, não tem problema nenhum. O importante é começar a se movimentar um pouco de acordo com a sua necessidade ou necessidade do outro idoso, se for algum parente seu, tá bom? Então, esse exercício de equilíbrio é muito importante que quando você for fazer ele, você faça primeiro com o lado mais fraco, que a maioria das pessoas, o lado mais fraco é o lado esquerdo. Por quê? Porque a gente tem a maioria das pessoas tem o lado direito como dominante. Então, comece com o lado esquerdo, contabiliza no relógio, no cronômetro, quanto tempo vocês conseguem ficar se equilibrando. Depois de contabilizar o lado esquerdo, vai fazer a mesma coisa com o lado direito, mas provavelmente o lado direito seja mais fácil. É muito comum, eu percebo muito isso em alguns alunos meus. Então, esse foi o terceiro exercício. Fique à vontade, Juliana. O lado esquerdo é difícil. Acho que é normal. Já a minha filha é canhota e ainda estou aproveitando para trabalhar o cérebro dela dos 2 lados. Né?
Tá com a Aham. mão. Escreve com a mão direita, escreve com a mão esquerda. Entendeu? Isso é excelente. Dá um desequilíbrio danado, né? É. E é um exercício que, às vezes, quem tá olhando assim, ah, não, Cle, isso é fácil. Começa a fazer. Faz o trabalho de equilíbrio. Fica mais tempo. E aí tem algo que eu faço para dificultar, mas eu faço isso só quando eu estou do lado do aluno. Estou do lado dele. Professor, tá fácil. Fecha o olho. Estou do lado do aluno. Se ele desequilibrar, eu seguro. Isso, para quem faz sozinho, não faça de maneira nenhuma. E agora eu vou passar para vocês o quarto exercício. O quarto exercício vai trabalhar também força de membros superiores. Então, esse quarto exercício, eu vou pedir para vocês já utilizarem algo que tem na casa de vocês. Aqui, eu peguei 2 garrafinhas de água. Vou nem mostrar a marca aqui. Também tem. Então, tem uma ideia? Tem Então, pode ser de acordo com o que vocês têm na casa de vocês. Vocês podem pegar a garrafinha de água, saco de feijão, um livro, uma garrafa de 2 litros, igual a Juliana pegou. Pronto. Isso aí, a ideia que eu quero passar para vocês é que vocês não precisam de, eu tenho que comprar peso. Não. Para começar a se movimentar, você precisa do básico. E com o tempo, se você quiser, você pode comprar algum instrumento, mas inicialmente você não precisa de nada. Então, olha, 2 garrafas de água. Vamos lá. Joguei aqui para trás. O que vocês vão fazer? Pés da largura do quadril, dobra um pouquinho o joelho, postura reta. Vou ficar de lado para vocês verem. Primeiro eu vou falar o que não pode fazer nesse exercício. O que é comum? Às vezes a pessoa está fazendo, faz isso aqui, ó. Sobe, projeta. Nossa senhora, a coluna até dói. Não faça isso de maneira nenhuma. Então, dobra o joelho um pouquinho, coluna reta, e vai subir o peso acima da cabeça e voltar. Ih, mas só tem uma, Cleide. Pode pegar com as 2 mãos. Pode fazer com uma ou tem que fazer com 2? Não, se tiver só uma, pega com as 2 mãos. Faz assim. Sobe acima da cabeça e volta. Assim? Isso. Chega um pouquinho mais para trás. Isso. Aí, esse exercício ideal é descer até encostar aqui na clavícula. Desce até encostar na clavícula e sobe de novo. Pronto. Aí, quais as variações dele? Professor, igual a Juliana, eu só tenho uma garrafa e está muito leve. Tu pode arrumar outra garrafa depois. Tu pode fazer com um saco de arroz. Tu pode pegar uma garrafa daquelas de 5 litros e fazer com ela. Tem uma aluna que eu atendo online que ela não tem peso na casa dela. Sabe o que ela faz? Aquele garrafão de 5 litros, enche ele de água e faz. Aí ela tá lá na casa dela, eu na minha casa, dando aula para ela pela plataforma, e ela fazendo exercício com uma garrafa de 5 litros. Então, é algo muito simples que dá para colocar em prática. E aí, professor, tá leve, o que eu posso fazer? Tu pode procurar algo na tua casa que tu tenha segurança para fazer, que dê para segurar, que não vai comprometer de maneira nenhuma para fazer e subir acima da linha da cabeça. O importante nesse exercício é que tu não desça muito. Tu vai descer até encostar aqui na clavícula e vai subir de novo. E durante a execução é importante manter a coluna reta e o abdômen contraído. Então, são dicas muito simples que tu pode colocar em prática na sua casa e melhorar a tua qualidade de vida o quanto antes. Vamos agora ao quinto exercício. O quinto exercício, Juliana, eu acho que eu vou te pedir para fazer, porque minha câmera não vai pegar o chão. Eu não sei se dá para tu me escutar. Deixa eu abaixar a cadeira. Pronto. Tu teria que ficar lá perto da sua porta, lá no final. Isso, aí tá ótimo. Aí eu já consigo ver teu pé. Juliana, levanta a saia um pouquinho do pé, por favor, só para eu ver seus pés. Isso. Segura aí na parede do lado. Pronto. Agora tu vai fazer aquele exercício de panturrilha. Sobe e desce na ponta dos pés. Isso. Gente, esse exercício que a Juliana está fazendo é um exercício que vai trabalhar a batata da perna, popularmente, como vocês conhecem. Então, é um exercício de força que vai ajudar
a melhorar a força dessa musculatura. Um detalhe muito importante é que esse exercício, ele trabalha o chamado segundo coração. O que é o segundo coração? É a panturrilha. Por que a panturrilha é chamada de segundo coração? Porque ela, quando a gente contrai os músculos, ela faz força e ajuda no retorno venoso, ou seja, o sangue que está lá embaixo, que o sangue vai passando e trocando, a musculatura contrai e ajuda o sangue a voltar para o coração. Então, a panturrilha é uma musculatura extremamente importante, você precisa fortalecer ela. Juliana, formas de dificultar esse exercício. Pode fazer em cima de um livro ou de um degrau. Colocar só uma parte do pé e ganhar mais amplitude. Eu não tenho livro nem degrau. O que pode fazer? Fazer só com o pé. Pode fazer com o pé esquerdo, sozinho, depois o direito. Peraí, como que é? Ah, tá. Bota um em cima, né? Tira um pé do chão e faz só com o outro, mas sempre segurando na parede. Então, essa é uma forma de dificultar o exercício que a Juliana colocou em prática agora para vocês verem. Tem que testar, né? Tem que testando tudo. Ah, que ótimo. Os exercícios que você ensinou, quer dizer, são todos os que você vai fazer em casa. Agora, eu acho legal também, né? Para o idoso, pelo menos nos primeiros momentos, né? Nos primeiros dias que ele iniciar, ter uma orientação, que seja uma orientação online, né? O professor olhando de que forma que ele está fazendo o exercício, porque às vezes, eu vou dizer por mim, eu, Juliana, às vezes eu estou fazendo exercício da academia e o professor me ensina. Daqui a pouco o professor vem porque eu estou fazendo errado. Ele me ensina 10 vezes para eu aprender. Porque às vezes durante a execução, até você se habituar, você acaba fazendo errado, fazendo postura que não é a postura correta, né? Então, eu penso que de início é interessante ter uma orientação de um professor, ainda que seja à distância, por vídeo, né? Para olhar a forma que ele executa. O que você acha? Com certeza, com certeza. Era até uma discussão que tinha na área sobre treinar ou não treinar nesse período de coronavírus. E um dos argumentos que teve foi esse, não, mas o idoso sozinho, será que ele vai machucar? O que vai acontecer com ele? E aí colocou na balança o idoso ficar sem treinar e perder tudo que ele já tinha ganhado nesse período, ou ele treinar com orientação online e reduzir os riscos. Sim. Que iria reduzir o risco. A preocupação minha, primeiro ponto, ficar sedentário é tiro no pé. Estou falando isso para os idosos direto. Gente, ficar sem se exercitar é tiro no pé. Porque ali na frente você pode encontrar com Covid, falando todas as outras doenças, mas especificamente agora. Com Covid, se você não estiver condicionado, vai ser pior para você. Então, é melhor se exercitar. E aí tem como fazer exercício em casa. Eu acho assim, o idoso, que ele já tem essa prática, né, de fazer exercício físico, provavelmente ele vai conseguir fazer sem necessidade não de um programa de exercício. Eu acho que tem que ter um programa de exercício, mas assim, ele não precisa toda vez que ele for fazer exercício físico de alguém do lado orientando. Agora, tem aqueles idosos que nunca se exercitaram. Esses que nunca se exercitaram, eu acho assim, que é fundamental uma orientação tanto para o idoso, né, de um profissional orientando esse idoso diretamente nas primeiras sessões, né, quanto o cuidador, como a Maria Inês falou, né? Para o cuidador estar observando também. Olha, fazendo errado. Sim, sim. E um detalhe importante também sobre isso, igual eu te falei, eu tenho algumas alunas fora de Brasília que têm sido só online. E com isso, o que eu tenho feito com elas? Orientações detalhadas de todos os movimentos, onde deve colocar força, o que deve fazer, o que não deve fazer. E com isso também eu tenho tido muito resultado. Só que a intensidade, ela não pode ser alta de maneira nenhuma. A gente tem que ponderar isso para que a gente tenha um meio termo entre risco e benefício. Ou seja, eu tenho uma aluna que ela tem 73 anos e mora no Maranhão. Ela toma muitos remédios, tem alguma dificuldade com sono também, e tem uma escoliose, ela tinha dores na coluna. E ela fazendo exercício online dessa maneira, orientando tudo, sempre eu tenho conversado com ela, ela conseguiu melhorar. Ela disse que tinha pedido ela mora sozinha, ela tinha pedido para pessoas trocarem o sofá
tirar o sofá de frente da televisão, porque ela não conseguia se levantar do sofá. Aí ela colocava uma cadeira lá que era mais alta. Porque isso já estava incomodando ela. Toda vez que ela sentava para ver televisão, o que acontecia? Tinha muita dificuldade para levantar, porque o sofá era muito baixo. E algo que ela me falou que foi muito interessante foi isso. Nossa, Cleiton, agora eu consegui levantar naquele sofá que eu não conseguia levantar antigamente. Então, a discussão era justamente essa. Deixar parado ou estimular o idoso, reduzindo os riscos. Nossa, E foi olha, isso. mais uma vez, né? Você é idoso, se você para de se exercitar, você vai ficar mais estressado, vai ficar mais ansioso, vai dormir mal, né? Seu humor vai ficar ruim, você vai ficar obeso, vai perder flexibilidade, vai perder massa magra, e daí eu não preciso dizer para você que vai vir um conjunto de problemas. Você já está habituado a fazer exercício físico? Faça essa adaptação para fazer exercício físico em casa. Ah, eu sou sedentário. Procure a orientação do professor. A gente tem o professor Cleiton, né, também. Ah, não conheço, a gente está conhecendo agora o trabalho do professor Cleiton. Procura, né? O Cleiton vai passar os dados dele. Ou se você tem algum professor de confiança, né? Talvez os idosos que já faziam um tipo de atividade física, né? Tem professor que já trabalha junto, ok? Se você não tem, procure um programa online, procure um professor se você tiver condições e tem que se exercitar, não pode parar. Parou, se parar nesse período de Covid, que a gente sabe que vai demorar, o idoso vai ficar isolado muito tempo, parou de se exercitar, a saúde, infelizmente, só vai entrar em decréscimo, né? Com certeza. Então, tem que fazer exercício físico, vocês já viram que é possível fazer em casa. Eu quero agradecer a participação de todos aqui, antes da gente finalizar. Estou vendo aqui que a Edna falou que adquiriu mais massa em casa do que na academia. É possível você melhorar bastante coisa em casa. O idoso, então, nem se fala, né? Eu digo que não sou idosa ainda, mas fazendo programas que eu tenho feito online, nesse período de isolamento, tá todo mundo ficando desse tamanho, eu estou conseguindo me exercitar aqui, Cleiton. Estou conseguindo ficar de nome. Mas, assim, falando em termos do idoso, é possível você melhorar muita coisa fazendo exercício em casa. Então, não deixe de se exercitar. Eu vou pedir agora ao professor Cleiton, agradecer primeiro, né, professor Cleiton, pela aula maravilhosa que você trouxe aqui para a gente. Muito obrigado. Dicas que você trouxe, pela sua alegria também, né? Você é uma pessoa, um rapaz muito simpático. Eu acho que a gente que trabalha com idoso, isso assim, Cleiton, é fundamental. Você ter alegria, né? Ter empatia, porque os nossos idosos já sofrem pra caramba, já nesse período, então, é o estresse, a ansiedade, às vezes o profissional, o profissional de saúde já chega com aquela tensão também, né? Então, quando a gente traz essa felicidade, já ajuda bastante. E aí, eu quero agradecer a todos e quero pedir a você que passe seus dados, seu Instagram, seu canal do YouTube, suas informações. Se interesse, pode procurar o Cleiton aí. Claro. Então, o Instagram, vocês podem ir aqui em cima e apertar, vai aparecer Prof. Cleiton Marinho. Tem aqui embaixo da Juliana, tá bom? Tem o Facebook também, o mesmo nome, Prof. Cleiton Marinho. E o canal no YouTube é Cleiton Marinho Diniz. O canal do YouTube tem inúmeros vídeos de exercício, ensinando detalhes, alongamentos e inúmeras coisas. E essa semana, hoje, eu cheguei à 10ª live e tem mais 10 lives que eu estou fazendo todo santo dia, não. De segunda a sexta, às 15 horas. Então, eu tenho falado sobre algumas doenças, sobre exercício, alongamento. Hoje eu falei sobre risco da quarentena de ansiedade e depressão em pessoas idosas. Então, para quem quiser continuar, viu essa live que a Juliana me convidou, para quem segue ela e quiser continuar vendo algo sobre exercício, fico à disposição. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar por lá, pelo Instagram, pelo Facebook, que eu sempre respondo, tá bom? Perfeito. Professor Cleiton, gratidão, gente, gratidão a todos. Lembrando que semana que vem também vamos ter lives aí a semana inteira, às 20 horas, vários profissionais, educadores físicos, enfermeiros e etc. Então, só tem coisa boa vindo por aí. Para convidar todos vocês, convidar o professor Cleiton e avisar vocês que essa live de hoje eu vou salvar. Amanhã a live já vai estar no YouTube também. Cleiton também pode compartilhar lá. Então, se vocês quiserem rever, olhar os exercícios físicos, quem chegou no finalzinho da live, só ir lá no canal do YouTube que a live vai estar disponível, tá bom? Então é isso, gente. Professor Cleiton, gratidão, gente, gratidão. Muito obrigado.
E a gente se encontra aqui, então, segunda-feira, às 20 horas, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau.